Graças a Deus, mais um dia de amor, de perdão, de paz. Quando nós praticamos o amor e a paz, o perdão, a misericórdia de Deus no nosso coração. É por isso que Ele nos amou primeiro, para que nós hoje amássemos o nosso próximo e trazer uma palavra que liberta, uma palavra de conforto, de consolo, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas em medula, e ela é apta ao coração. Quando você tem um coração de Deus entrelaçado com o seu aqui dentro já, no céu nova terra, onde que você tem um altar dentro de você, e o Deus aqui está, para te ensinar a palavra do Espírito da verdade no teu coração, quando você pratica o amor, a paz e o perdão. Amém, glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Quando você ora, quando você crê, é um sinal que Deus habita em você. Você crê, você crê. Por isso eu falo que Jesus aqui está. Ele me ensinou, hoje pode te ensinar. Você abriu teu coração, aí está o amor e o perdão. Amor de Deus e o perdão, sem fermento, sem nada que os fariseus possam colocar na palavra, porque a palavra ela é pura, ela é viva e eficaz, né? Então, ela penetrou e aqui te esclarece um grande amor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Eu ontem falei sobre 2 Tessalonicenses 2,7, né? Então, você vê que ali a transição da lei para a graça. E lá já havia o homem da iniquidade dentro daquela congregação que lá havia, né? E Paulo vinha tentando explicar, né? Porque se você não consegue abraçar o Evangelho da Graça, que é uma pureza no teu coração, e você procura sinais e prodígios, onde ali está o homem da iniquidade, são outros deuses. Ali não é Deus verdadeiro, ali são outros deuses que eles pregam a iniquidade, eles pregam o pecado, eles pregam o diabo. Então Paulo vem já no livro de Atos, né? Atos 16, ali tinha uma jovem, né? A Lídia, né? E ela estava com o espírito de adivinhador. Paulo chegou e acabou com aquilo dali, né? Porque Paulo era de Deus, sempre foi, sempre será, porque o espírito dele hoje está em Deus. O corpo de carne não, quanto o meu aqui, o seu, vai perecer, mas o espírito aqui volta para Deus por sermos o espírito aqui. Então Paulo vem, né, caminhando, já no livro de Atos, no final de Atos, já começa o evangelho. Então 24:5 de Atos, ali, chamaram Paulo de peste, porque Paulo vinha pregando a graça, ele vinha esclarecendo o evangelho. Então Paulo não prestava para aqueles que lá estavam já, alguns deles, judeus, né? Gentios que não entendiam a palavra, como hoje não entendem. Eu quando aqui vou explicar, eu tenho que trazer base bíblica para aquilo que eu falo. O homem da iniquidade, ele na cruz perdeu a sua força. Mas como o corpo de carne aqui depois da cruz, ele está vivo, por não entender o batismo da cruz, Romanos 6,3, lá ficou o nosso velho homem. Para me pregar a graça que o evangelho, eu tive que entender a morte de cruz desse corpo aqui, para que eu fosse transformado pela palavra de Deus, mas em espírito e verdade. Então ele transformou a minha mente, me trouxe salvação e deixou aqui gravado dentro de mim o evangelho do amor e do perdão. Então aí eu posso dizer que eu sou um cristão, porque eu venho falar aqui a verdade. Paulo, por falar a verdade, ele conseguiu muitos inimigos. Então tudo está escrito. Gálatas 4,16 em diante está ali. Paulo falava a verdade. Ele falou, por eu falar a verdade, né, vocês são meus inimigos. Mas aqui não, nós temos que ser amigo de Cristo, porque Ele é o nosso pastor, é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, está conosco
dia após dia. Até enquanto dormimos, ele vela por nós. Por isso a palavra tem que ser pregada, da verdade, do amor e do perdão no coração. Então os saduceus, né, e fariseus, eles faziam muita pergunta antes da cruz, como hoje fazem, né? Perguntam para mim, qual é a tua igreja? Quem é teu pastor? Onde tu congrega? Essas perguntas assim que não vai levar a lugar nenhum. Que eu vou responder que o pastor que está de mim é Deus, né? Ele é o meu pastor porque está escrito, Salmos 3:1. E ele me ungiu já, da cruz para cá, eu estou ungido por ele. Não tem óleo que o pastor vai ungir, nem azeite, que quem ungia lá antes da cruz, né, era Tiago. Mas Tiago, ele foi designado aos judeus. Paulo aos gentios. Então, quando você separa isso, você começa a entender onde está o homem da iniquidade, dentro das congregações. Então, 4, né, aqui de Romanos 4:6, né? E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. 5 de Romanos, justificado mediante a fé, nós temos paz com Deus. Está escrito aqui? Tá. Então lhe foi otorgado que é o Espírito Santo. De graça, sem cobrar nada, mas as pessoas cobram porque existe o comércio lá fora. Antes da cruz, Marcos 11:15, ele falou, não faço da minha casa um comércio. Isso eu não ensinei. Eu ensinei que vocês entrassem no seu quarto e fizessem oração a mim, aqui no teu coração. E eu vou responder oração aqui no teu coração. 7. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. Então, quando a pessoa fala assim, o pastor, né, o irmão fala, eu sou pecador. Ele não entendeu a graça, não viu Deus e não conheceu Deus. 1 João 3,6, ali está. Esse não conhece a Deus e não viu Deus, porque ele continua blasfemando e falando que está em pecado. Então essa blasfêmia é contra o Espírito Santo, que desceu do céu e veio ensinar a igreja hoje, em Espírito e verdade. Então, o amor de Deus, ele cobre o quê? Toda a multidão de pecados. Romanos 6, 13 e 14, ali o pecado não terá domínio sobre vós. Olha só, não terá, olha o verbo. Foi escrito lá para que aqui você vivesse sem pecado, mas você que comete uma obra da carne. Aquilo que você planta, você vai colher. É o que está acontecendo aí hoje na política, né? São homens irados, são homens que não têm um coração de Deus dentro deles e quer fazer o mal, né? Um aqui condena, aquele quer matar. Então, assim que eles procedem, porque ali está a ira. Porque ali não está a graça no Evangelho. Ah, eu sou da igreja X. Não. A igreja aqui é de Cristo, onde aqui tem o amor, tem o perdão e a paz no coração. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Imputará pecado. Depois da cruz, ele tirou o pecado. 1 João 3, versículo 4, 5, 6. Ali, ele tirou o pecado. Transgressão da lei, né? Para os judeus, juízo para os judeus, e aboliu o pecado daqueles que lá estavam, para que eles resplandecessem ali. Aí resplandeceu, os justos levantaram e foram justificados pela fé, está escrito aqui, Romanos 5:1. Então, o que acontece? 1 João 3,8. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Antes da cruz, ele destruiu, mas deixou escrito palavras que nós entendemos hoje, porque hoje o Espírito Santo ensina a igreja. Então, nós somos bem-aventurados, porque somos um justo aqui, já diante dessa palavra que Deus nos ensina e aqui nos deixa feliz em toda e qualquer situação. Aqui, Mateus, né? Antes da cruz, 9:10, Jesus come com os pecadores. 9:10 de Mateus. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus, né, sempre perguntando, porque não tem conhecimento, né, como hoje me perguntam, quem é teu pastor, quem é a tua igreja, não pode viver em casa porque você tem que ir para a igreja, mas a igreja sou eu. Hebreus 9:24, Deus não entrou em santuários humanos. Depois que ele destruiu o templo, ele faz o templo que somos nós. E aqui ele entrou. E aqui gravou todas as leis dele e falou, eu vou ensinar do menor ao maior. Hebreus 8, do 1 ao 17 em diante, você vai entender isso ali. 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? 12. Mas Jesus, ouvindo, disse, os são não precisam de médico. Hoje eu estou curado. Hoje eu estou sarado. Hoje eu sou mais que vencedor. Hoje eu sou propriedade do Pai, porque Ele imputou aqui em mim a salvação, para que eu saia do mundo secular,
do religioso e recebesse dele o quê? O amor e o perdão. De 40 anos para cá, 32 anos já aqui, com essa palavra, onde aqui eu estou curado. Quando você tem uma paixão por alguma coisa desse mundo aí, você está doente. Você precisa de uma cura, você precisa de libertação, você precisa entender o evangelho de amor e de perdão. 12. Mas Jesus ouvindo disse, os são não precisa de médico. Eu não era são, eu era doente, agora não, agora eu estou são. E sim os doentes. 15, 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Osés 6,6 ele falou que eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, mais do que holocausto. Porque eles lá faziam holocausto antes da cruz. Então estavam já condenados, porque havia uma sentença para eles lá antes da cruz. Malaquias capítulo 1, essa sentença foi na cruz. E tudo aconteceu lá para que aqui você viesse, sentasse e Deus falasse ao teu coração que te ama e nunca mais te abandona. Então, misericórdia quer não holocausto, pois não vim chamar justo. Então, hoje você está justificado. Como é que você vai aceitar Jesus, se você é um justo? Irmão, aceita Jesus? Não. Jesus não se aceita. Eu aceitei um dia, aceitei. Passei pelas águas, fui dizimista e tomei Santa Ceia, né? Então, isso durou mais ou menos 5, 6 anos. Depois eu parei. É igual Paulo. Paulo veio batizando 1, 2, 3 casos de Stefano, mas ele parou. 1 Coríntios 17 em diante ele está. Porque ele falou, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Como eu aqui estou, para pregar o Evangelho. E aqui, com essas palavras aqui, você entender que o batismo nas águas é uma simbologia, que a Santa Ceia é uma simbologia, que o dízimo não é dinheiro, nunca foi e nunca será. Por quê? Foi alimento lá no passado e aqui você entende que você não é obrigado a dar dízimo como dinheiro. Você dá porque você tem amor, tem gratidão no teu coração. Mas se você for falar a verdade que liberta, você fica liberto disso. Que foi por isso que lá, Hebreus 2, 14 e 15, está lá. Ele tirou a algema daqueles que lá estavam, porque ele se manifestou para isso, para liberar, para libertar todos nós. Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Então ele falou, misericórdia quer, não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores. João 29, teve que fazer o batismo nas águas para que Jesus viesse completar as obras da lei, passasse pelas águas e fosse para a cruz, e aí executasse o batismo da cruz. Romanos 6,3, como está lá. Está escrito, ficou o nosso velho homem. Onde é que está escrito que fica o nosso velho homem dentro da água do pastor, do rio Iguandu? Não fica lá. Por quê? Você não aprendeu de Cristo para ser nova criatura. Por isso, 11, 28, 29 de Mateus. Vinde a mim você que está cansado e sobrecarregada, que eu vou te aliviar. Então, as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas e não conseguem sair da mão do tutor, de um curador, que isso aconteceu na reforma. A reforma foi aonde? Foi na cruz, ele transformou todos lá, né? E todos lá estão vivos hoje com Cristo, os justos, os injustos pagaram um preço. Como hoje, tem aqui os justos e os injustos. Mas o que Deus vai fazer? Nada. O injusto vai continuar roubando, né? E o justo não vai nunca fazer isso, porque ele já sabe que ele não pode roubar, não pode matar e não pode adulterar. Então hoje adulteram a palavra de Deus. Romanos 7:1, ali existe um adultério espiritual. Quando você entende Mateus 12, do 31 em diante. Então, para esses aqui, debaixo da graça, não tem perdão, porque o perdão já foi feito na cruz, já foi tirado lá. Então, você é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, misericórdia cai no holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores, ao arrependimento. Então, se arrependeram lá, hoje aqui, você tem que se arrepender de novo, diante de quem? De um pastor segundo a carne, que não tem a unção do Pai. Ali, ele foi ungido com óleo que comprou, o azeite que comprou, e aí, 23:5 de Salmo, ele nos ungiu com o quê? Óleo de alegria. Então você está ungido, porque 14:17 de Romanos ali está. Alegria e paz de espírito no coração, que é o Espírito Santo em nós, para entendermos essa palavra aqui e trazer essas verdades que libertam, né? Então vamos ver onde é que está o homem da iniquidade. Antes da cruz, eles estavam lá, já trabalhando, né? Com essa situação de fazer o povo sacrificar, de fazer o povo, né, ser escravo lá, antes da cruz, mas Jesus ele veio para tirar isso, a escravidão. Por isso ele se fez maldição, em lugar dele lá, para trazer um caminho livre. Hoje você tem. Ele falou, eu sou o caminho,
A verdade é a vida. João 14,6 e Hebreus 10, 9 e 20 está lá. Você entrou pela porta, o véu foi rasgado e você teve acesso a Deus. Aí você hoje quer ter acesso aqui a um padre, a um pastor, a um homem que está aí, adulterando a palavra de Deus, sem esse entendimento. Então, os falsos profetas, está escrito aqui. Como é que eles vão ler isso aqui? Não vão ler, porque não tem condição de ler, porque a graça não foi revelada. 7,15 de Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, bonito por fora, terno, gravata, penteado bonito, fez uma maquiagem e ali sepulcaiado. Bonito por fora e por dentro não vale nada. Por quê? Prega a iniquidade. 16. Pois os seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. 17. Assim toda árvore que produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa produzir frutos bons, frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então o fogo aqui, quando você lê fogo, diz que é o quê? O juízo que foi na cruz. Lá foi queimada, né? Toda árvore má foi queimada lá. Mas continua as árvores aqui. Porque os homens não conseguem entender isso aqui. Para pregar a verdade, sem dízimo, sem batismo nas águas, sem santa ceia, sem guardar o sábado, sem fazer essas obras da lei. Que Jesus veio completar 613 mandamentos, lei da Torá, e completou todos, para que hoje você andasse nas obras que ele preparou para você. Efésios 2,10. Hoje nós andamos nas obras que ele preparou para nós. Por isso que o pecado não tem domínio sobre nós, que estamos debaixo da graça. Debaixo da lei tem. Porque eles querem ser políticos, eles querem ser jogador de futebol, eles querem ser muitas coisas, e ali a carne ela fica no relevo, em relevo. E aí ela fica com a ira. E a ira, ela traz o quê? Ela traz problema para as pessoas, porque se você ficar irado, você vai fazer coisa errada. Então a pessoa fala assim: eu vou sair da graça. Aí comete um ato errado. Mas a graça nunca sai de nós. Então aqui está, né? 20. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. 21. Nem todo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqui é o reino de Deus. O céu é a pátria dos espíritos. Filipenses 3,20, vamos para lá. Com o espírito que está dentro de nós hoje. Ou o anjo, como você queira, volta para lá. Porque as pessoas erram porque não conhecem a escritura. Lá em cima não vai haver casamento. O casamento foi aqui embaixo. Então ele casou com você aqui embaixo, para que você fosse um bom esposo, um bom marido, e aqui cuidasse dos seus com amor e perdão no coração. 22. Muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós precisado no teu nome? Não é isso que acontece hoje nas igrejas, muitas igrejas? E em teu nome não fizemos muitos milagres, porque os milagres já foram feitos na cruz. Quando você começa a ler antes da cruz, João 5,8 ali, o paralítico, 38 anos ali naquele tanque de Betesda. Era uma igreja? Não. Era um tanque que estava lá. E Jesus passou, levanta e anda. Era um sábado, mas só que no sábado não pode fazer nada, porque trouxeram para cá sua doutrina. Mas Jesus quebrou ela no meio. Ele fez e acabou. Curou no sábado. E aí o templo de pé lá, que é o templo de Formosa, 5 de João 14, lá estava ele lá dentro. E Jesus chegou: eu vejo que você está curado, está sarado, como hoje aqui. Ele está dentro de nós. Ele nos sarou, nos salvou, nos santificou e nos deu uma mente transformada por ele mesmo. Romanos 12, versículo 2. Então, o culto é racional, para que você não grite, para que você não faça nada segundo a carne, porque são culto de feitiçaria, de idolatria, porque não entendeu o mistério, que o tal estava oculto e eu no coração. 23. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Por que isso aqui, iniquidade? Antes da cruz havia a iniquidade, depois da cruz continua. Por quê? Não perceberam que Jesus já veio, não perceberam que ele transportou todos nós das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1,13. E aqui ele selou todos nós com a esperança da promessa. Então estamos selados, estamos livres do pecado, da morte, do juízo. Por quê? O juízo é na mente, a mente vazia, que não entrou nada que eu li aqui
na mente dessas pessoas, porque elas estão buscando o Espírito Santo, elas estão buscando uma cartomante, elas estão buscando um agoreiro, um feiticeiro, elas estão buscando um pastor. E esse pastor é o quê? É um falso profeta. Que os profetas, né? Ali os profetas perduraram até João Batista. Está ali, Lucas 6,16 e Mateus capítulo 11, 12. Então, se perdurou até ali, para cá não tem. Nós aqui entendemos o Evangelho e aqui expomos para vocês, em espírito e em verdade, para que aqui vocês sejam livres, porque 2,14 de Hebreus, ele matou esse corpo lá. Está morto e tirou a algema e te livrou. Você está livre. Mas como você não sabe viver livre, você procura um pastor, procura um padre, procura uma cartomante, procura um pai santo, tipo assim, né? Para viver lá. Né? Nada contra, mas só aqui eu tenho que expor a verdade. A verdade que liberta. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará desse mundo que está, religioso e secular, para que você entenda o Cristo. Dentro de você ele já está. Para que você entenda as verdades no teu coração. Esse amor e o perdão. Oh, meu Deus, obrigado por essa manhã. Eu creio que você vai entender, vai receber que tudo já é vosso. Quando você ora, quando você crê, é uma oração que já faz parte de você. É muito amor, muito perdão. Hoje um coração edificado pela palavra do Senhor, ele aqui nos transformou. Ele é o nosso Deus, o nosso pastor. Salmos 3:1. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. De 3:5, ele nos ungiu, olha de alegria. Então, antes da cruz está, mas depois da cruz você entendeu. 37:14, Ezequiel, eu vou colocar o Espírito Santo em você, e você viverá. Então ele colocou. Deus, de Atos, foi derramado toda a carne. Nem toda a carne vai receber, claro. Quando você recebe o Espírito Santo, você aqui entrou pela porta. Você senta, porque ele falou. O trono é onde eu estou, mas a terra é o estado dos meus pés. Onde eu estou com meus pés aqui sobre a terra. Então você aqui tem um galardão, já com esse amor, com esse perdão. Atos 7,49. Então aqui ele está, para te ensinar as palavras em espírito e verdade, para que você possa aqui expor. Dê um like e passar para as pessoas, que é por amor, é por perdão, é por paz dentro do coração. A oração em você está pronta. Quando você conhece Romanos 10,9, com a tua boca você confessa Deus como Senhor. E você sabe que Ele citou. E está dentro de você, para te dar essa dádiva, esse amor e esse prazer de aqui estar, ouvindo Deus falar, que te ama e nunca te abandona. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa sexta-feira, abençoada pelo Senhor. Amém, glória a Deus.